Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui ao vivo nessa roda de conversa, segunda edição da nossa roda de conversa sobre saúde da mulher, com as convidadas incríveis que estão aqui com a gente hoje. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, meninas. Muito obrigada, Elô, Marcinha, Paula, Vivi. Vocês são incríveis. Muito obrigada pela disposição de vocês. E bora bater papo, porque hoje o nosso tema da roda de conversa é contraceptivos. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo que permeia esse universo, né, dos contraceptivos, planejamento familiar, essas escolhas que a gente faz sobre o nosso corpo. Então, mais uma vez, muito obrigada, meninas, por estarem aqui. Queria já aproveitar e contar para quem está aí em casa assistindo a gente que a gente tem um QR Code aqui na tela, muito especial, para vocês acessarem alguns conteúdos importantes que a gente separou para vocês, que eu acho que vocês vão adorar. Dando um spoiler, tem um pouquinho da nossa roda de conversa, da outra edição, que a gente falou um pouco sobre ciclo menstrual, que está muito incrível. A gente também tem a nossa coleção incrível, que a gente fez em parceria com a Mari, com a Plano de Menina, que está sendo aqui representada pela Vivi, com peças incríveis para falar sobre sangramento uterino anormal, desmistificar a menstruação. Eu estou até com a minha camiseta aqui, muito linda. Então, se você quiser ficar com lookinhos lindos também e apoiar uma causa, acessa aqui pelo QR Code. E bom, meninas, vamos começar esse papo que eu já estou muito animada. Mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui. Eu queria pedir para vocês se apresentarem um pouquinho para o pessoal que está assistindo. Se vocês quiserem ir pela ordem que está aqui na tela, Elô, se você quiser se apresentar, contar um pouquinho quem é você. Boa tarde, meu nome é Heloíse, mas prefiro que me chamem de Elô, acho mais tranquilo, mais a minha cara. Eu sou formada em História e recém-mestre em Patrimônio Cultural e Sociedade. Eu sou uma mulher lésbica, atuante dos movimentos feministas, então estar participando dessa roda de conversa para mim é algo muito importante, pelo lugar de fala também, que a gente tem a oportunidade de estar trazendo. E recentemente estou integrando o time da AMI da CDD, algo que me deixa muito feliz também. E, enfim, acho que é isso. Perfeito. Marcinha, Oi, se gente, apresente. que bom estar aqui hoje do outro lado, né? Tive a honra de, na segunda-feira, substituir a Ju. Não sei se é a altura dela, mas fiz o que eu pude. E estou muito feliz de estar aqui de novo, de poder compartilhar com vocês, essas mulheres muito fortes que eu conheço e admiro bastante. E é isso, estou no time da AME e da CDB também, na parte de relacionamento, que é um lugar assim onde a gente aprende muito. A gente acha que nesse lugar a gente acaba tentando ajudar de alguma forma as pessoas que entram em contato com a gente, mas a gente acaba sendo ajudado muito mais, né? E é um lugar muito querido que eu gosto bastante. E estou aqui hoje para compartilhar. Maravilhosa. Paulinha, já é conhecida por aqui. Mas gente, toda vez que vocês falam isso, eu não sou tão conhecida, gente. Eu gostaria de ser menos aquela, né? Modéstia à parte. Não, brincadeiras à parte. Eu me chamo Paula, como diz aqui embaixo. Sou uma mulher mãe. Trabalho na área de relacionamento aqui da MCDD também. Sou eu que, junto com a Marcinha, respondo as interações aqui, os engajamentos. A gente que conversa, que está nos bastidores das conversas por aqui. Tô exausta dessa pandemia, muito cansada. Sou como uma mulher muito comum, assim, acho que não tenho nada de muito especial para falar. Eu amo práticas contemplativas, sou uma pessoa que procura olhar para o meu lado interno, para minha mente, para o meu mundo interior, gosto muito de atividade física. E é isso, sou comunicadora também, faço muitas coisas ao mesmo tempo. Bru, obrigada pela mensagem, a gente também te ama. Estou muito feliz em estar aqui hoje, podendo falar sobre esse tema tão importante, do lado de mulheres tão incríveis, que eu admiro muito. Obrigada pelo convite, gente. O prazer é nosso. E Vivi, conte um pouco para nós da sua jornada incrível. Quem é você? Ai, gente, obrigada pelo convite também. Estou muito feliz de ser parceira de vocês, né? O Plano Feminino. Então, antes de tudo, quero agradecer a Bruna também, que apareceu aqui, que falou que ama a gente, né? E eu já amei a Bruna desde a primeira reunião que a gente fez de trabalho e quero ela na minha vida e vocês também, porque é isso, né?
a gente juntas para fazer acontecer, hackear o sistema, e pautar o que importa, né, na internet e tudo mais. Eu tenho 42 anos, eu sou avó da Luísa, de 3 anos, eu sou mãe do Paulo, de 21, e sou jornalista. Sou uma mulher que foi hackeando o sistema, né, que eu gosto de falar, porque é tanta credencial que a gente depois vai conquistando, né, mas eu sempre me vejo como aquela menina da periferia que foi hackeando o sistema e ocupando espaço, né, e nunca esquecendo de olhar para trás da onde eu vim, né, porque eu acho que é muito importante a gente pensar sempre de onde a gente veio, né, para a gente descobrir onde a gente está indo, o que a gente vai fazer, qual que é o nosso propósito nesse mundo, né. Então, hoje eu estou CEO do BuzzFeed Brasil, que é uma plataforma, é o segundo site mais acessado hoje da internet no Brasil. É um site de notícias com formatos diferentes, né? E sou fundadora do Plano Feminino, que é uma consultoria com foco em raça, gênero e diversidade, para provocar propaganda, falar melhor com a mulher, né? E construir narrativa sem estereótipos, sem machismo, dar o nosso lugar, que é nosso por direito. A gente é 85% do poder de compra hoje no mercado para qualquer segmento, então, né, por favor, né, respeitem a nossa história, né, o nosso poder, né. E sou fundadora do que eu mais amo fazer no mundo, que é do Plano de Menina, que é meu instituto, que é muito parceiro da CDB, que é um instituto para ajudar meninas da periferia, como eu fui um dia, a hackear o sistema mais rápido e ocupar espaços de poder, assim, na sociedade, né? Então, a gente conecta as meninas, além de capacitar, conecta as meninas a vagas de emprego. Agora, no meio da pandemia, a gente conseguiu 200 contratações com grandes multinacionais, e aí nosso sonho é sempre esse, de ver meninas prosperando e rompendo, né, barreiras da desigualdade, né, como a gente tem tanto no Brasil, né? E poderem ser saudáveis, mulheres líderes saudáveis, né, e ocupando. Então, Não, e tudo isso tem muito a ver com o nosso papo de hoje, né? Muito a ver com grande parte da parceria que a gente já desenvolveu, o Plano de Menina CDD. Então, queria agradecer mais uma vez a todos vocês por estarem aqui com a gente. E, bom, falando sobre o papo de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre contraceptivos. A gente sabe o quanto os métodos contraceptivos são super relevantes, né? Na jornada da mulher, na sociedade, nas escolhas quanto ao seu próprio corpo, tanto para prevenção de gravidez, quanto também para prevenção de DST e tudo mais. E eu queria saber de vocês, meninas, qual a experiência de vocês com métodos contraceptivos? Quais métodos vocês já usaram? Como que é esse contexto para vocês? Quem quiser começar, pode abrir o microfone, é bem tranquilo. Bom, a gente vai trocando figurinhas. Eu vou começar então. Eu comecei a usar contraceptivo muito jovem. Eu tinha algumas questões com a minha menstruação. E aos 14 anos, eu fui no ginecologista e ele me sugeriu que eu tinha que tomar... eu tinha miomas, muitos miomas, já bem de novinha. E ele sugeriu que eu começasse a tomar hormônio, né? Pílula anticoncepcional. E eu não tinha relação sexual no momento, naquela época. E mesmo assim, eu já tomava anticoncepcional. E a minha primeira experiência, desculpa, foi muito difícil, porque eu passava muito mal, assim, com anticoncepcional oral. E foi muito difícil, assim, porque eu era muito nova, na época era a única solução que tinham me dado para isso, né, e eu tinha que tomar aquilo, eu passava mal, tipo, ficava, assim, arrasada, e eu tinha que tomar todos os dias, durante, sei lá, quanto tempo, aí tinha só um intervalo que podia parar, e depois tinha que voltar tudo de novo, demorei pra caramba pra acertar, então, assim, meu primeiro contato com o anticoncepcional foi muito difícil, assim, porque eu era muito jovem e eu não me dei muito bem. E aí, depois, mais velha, por conta justamente disso, assim, o mioma acabou regredindo, eu acabei não tendo mais esse sintoma, né? Eu parei de tomar anticoncepcional e aí comecei a ter relação sexual um tempo depois. E aí tive que voltar. E foi o maior desafio, porque naquela época não existia aquela coisa de chip, não existia essas coisas mais modernas. Então era muito duro, assim, tipo, pra mim ter que tomar. Eu realmente foi muito desafiador. Eu tinha sintomas pesados, assim, no meu corpo. E depois eu acabei migrando pro DIU. E o DIU foi onde eu consegui me estabelecer um pouco mais, assim. Eu consegui usar o DIU durante 10 anos, assim, tipo, o primeiro dia eu fiquei 5 anos sem ter nenhum sintoma, perfeito, maravilhoso, amava, depois
troquei, porque precisava trocar. Usei durante mais 5 anos, por 10 anos. E aí eu engravidei do João. E aí tive que colocar o DIU de novo. E o meu corpo rejeitou o DIU, o mesmo DIU que eu usei por 10 anos depois que eu tive filho. Então, assim, uma coisa muito louca, sem explicação. E aí eu decidi que eu não ia mais usar DIU, nenhum tipo de hormônio. E conversei com meu companheiro para que ele fizesse vasectomia e ele que lute. E hoje ele está vasectomizado e eu não tenho mais hormônios no meu corpo e não me sinto mais mal por isso. Por isso, falei pra ele, eu falei, linda, o negócio é o seguinte, ou a gente vai ter um filho por mês, né, por ano, ou a gente vai, ou você vai ter que tomar uma providência, porque eu não quero mais isso pra minha vida, assim, tipo, eu passei muito mal desde muito cedo, isso foi uma questão pra mim durante muito tempo, porque eu não tinha outra solução, ninguém me dava outra solução, eu era muito jovem, a gente não tinha internet, né, que nem a gente tem agora, você vai lá e fala, o que eu posso fazer, tipo, tem outro remédio, né, os médicos também, a gente não tinha o que é hoje em dia. Parece até papo de pessoa muito mais velha, né? Mas até, sei lá, eu tô com 37. Quando eu tinha 14, era muito mais desafiador você encontrar informação, assim. Não tinha isso aqui. Então, e pra mim era o que tinha. Então, eu passava mal direto, sem poder fazer nada a respeito, né? E aí a gente decidiu que, como a gente não pretende ter filho, pelo menos não agora, mas que ele fizesse a vasectomia, e ele fez tranquilamente, foi um papo super tranquilo, assim, até me surpreendeu, porque achei que ele pudesse ficar com medo, né, tem essa coisa de, tipo, mexer nas partes ali, eles são todos, né, eu vou mexer nas minhas partes, e ele levou super numa boa, assim, inclusive foi uma cirurgia bem tranquila, para quem gostaria, se alguém gostaria de saber, assim, no caso dele foi muito tranquilo, o irmão dele também foi bem tranquilo, tem, claro, um incômodo e tal, mas não é nada desesperador, não vai cortar nenhum periquito de ninguém, não tem nada assim, tipo, tão assustador, assim, foi bem tranquilo, e eu acho que se tem mais gente querendo propor isso em casa, façam isso, assim, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu acho que o que eu passava antes era muito pior, assim, tipo, muito pior. Era um terror, assim, o que eu vivia. É muito importante, né, ter esse diálogo, né, possível, assim, de você... Porque a responsabilidade não é só da mulher, né, da contracepção. Enfim, o homem, obviamente, com a questão da camisinha e tudo mais, mas a mulher, ela tem muito essa coisa do métodos contraceptivos. Mas é interessante, né, quando você consegue ter esse diálogo em casa para entender o que faz mais sentido para vocês, né, o que funciona. E tem muito aquela coisa da acusação, né, tipo, porque você engravidou porque você quis, né, ou tipo, você que ficou grávida. Né? Tipo, já assim, você não vai. Se você não quer engravidar, use camisinha, né? Ou sei lá, se você não quer engravidar, use o. Como assim? Se eu não quero engravidar, né? Se nós não queremos engravidar, porque eu não engravido sozinha, né? Tipo, o corpo é meu, beleza. O filho vai estar aqui dentro, mas eu não vou fazer isso sozinha. Tipo, né? Eu até posso fazer isso se eu for numa clínica, fazer um FIV, alguma coisa assim, mas sozinha não é impossível isso acontecer. Né? Então, eu acho que a gente leva uma pressão em relação a isso, assim, eu acho bem complicado, porque eu até consegui entender que isso não era um papel só meu, eu acho até que nos meus relacionamentos antigos eu talvez tivesse essa dificuldade de falar, tipo, uma coisa dessa, sabe? De chegar e falar, olha, querido, não vou mais usar, entendeu? Então, esqueça. E aí, eu acho que hoje, mais madura, né? O tempo passou, já sou uma mulher mãe, a gente vai crescendo um pouco mais. E naquela época, talvez eu não falasse isso. Talvez eu continuasse sofrendo, né? E achando que aquilo era o que eu tinha era a única solução, né? Mas não é. Então, se você tem medo de propor isso, acho que talvez valha uma conversa, assim, né? E entender que isso pode ser possível. Aqui em casa foi, então talvez possa ser possível em outras casas também, assim. Hoje eu tô outra pessoa, sem usar DIU, eu amo menstruar. Pra mim isso é uma questão importantíssima, eu amo sangrar. E eu vou falar que eu amo sangrar, inclusive, porque eu acho que isso não tem que ser um tabu. E é isso, assim, eu acho que isso é um pouco da minha experiência. Daqui a pouco, senão eu vou ficar tocando a live sozinha. Não, mas é para isso que a gente está aqui mesmo, para compartilhar experiências. E vocês, meninas, como que foi a relação de vocês com contraceptivos? Então, eu comecei a... desculpa. Pode falar, Quer falar, Elô? Quer falar, Elô? Pode ir. Então, deixa eu contar para vocês. Eu casei com 16 anos, né? Me separei aqui no meio da pandemia o ano passado, 25 anos depois. E então eu casei e já comecei a usar, né, o anticoncepcional, que me dava muita dor de cabeça, enxaqueca, assim, terrível, náusea, e não me sentia bem, de jeito algum, assim, as pernas doloridas, né? Então eu acabei
optando por usar DIU, comecei a usar o DIU, a gente ficou um tempo também fazendo aquela coisa de coito interrompido antes do DIU, porque eu morria de medo, era muito novinha, né, e o médico também pediu um tempo para eu poder colocar o DIU, então ficou nesse período, assim, de, né, ai, na hora que vai gozar, vamos tirar essa coisa toda, mas aí depois eu engravidei do meu filho aos 21, e aí resolvi que eu não queria mais usar DIU, não queria usar mais nada. Eu acho que eu não tenho muita facilidade para engravidar, né? Então eu fiquei casada há muito tempo e fiquei sem usar nada mesmo, porque assim, me dava no saco mesmo, sabe? Assim, nem no saco, porque eu não tenho saco, né? Mas assim, me dava uma dor de cabeça ficar pensando em contraceptivo, já casada, sabia que era mais difícil de engravidar, e acabei deixando e não usando. E agora eu tô numa nova fase, né, gente? Tô voltando o quê? Né? A Vivi tá on, né? A Vivi tá solteira agora. Então, aí eu comecei a repensar, opa, agora para mim é interessante, vamos lá ver o que tem no mercado, né? E aí agora eu comecei a investigar, tô usando camisinha com as poucas relações que eu tive, porque logo começou a pandemia também, né? Me separei, aí tava aquela coisa de pandemia, não sabemos o que é ainda, deu para dar uma olhada, oi, tudo bem? Aí Não foi um momento aqui de tão novo. propício, né, Ô, Vivi? amiga, pelo amor, sabe, gente? Espera 25 anos para se separar no meio de uma pandemia? Ai, sabe? Ó, mas tudo bem, tudo é aprendizado, né? Ninguém Vou faz aprendendo a fazer yoga, a meditar, olha que bacana. Eu tô com várias amigas com essa mesma questão. Elas falam, gente, bem agora. E assim, vários crushes, e assim, tipo, não tem nem como chegar perto, né? Tipo, assim, sem chance. Dá tempo da gente escolher o melhor contraceptivo, né, Sim. Paulinha? Dá tempo de escolher o melhor contraceptivo. Aí eu tô procurando aí, tô nessa. Quero colocar o DIU de volta, porque não me dou bem com injeção, já tentei injeção também, me dá náusea, dor de cabeça, anticoncepcional também não. Então, quero colocar o DIU e aí eu vi alguns nomes de DIU, a gente fez até um projeto com vocês, e, né, que é do sangramento uterino normal, e aí eu fiquei pesquisando mais, e a semana que vem, inclusive, tô fazendo uma rodada de exame aí que eu faço todo ano, né, e a semana que vem eu tenho uma consulta para poder ver a implantação do DIU, né, querida? Acho que vamos preparar tudo, porque vem aí a vacina, não é mesmo? Então, queremos o quê? Queremos, né, contraceptivos agora. Agora é importante para mim. Com certeza. Quando a gente tá com a vida sexual ativa, né, e solteira, e naquela minha época eu não usava, tô brincando aqui, mas vai que alguém pegou o negócio no meio, né? Não usava antes porque era casada há 25 anos e sempre tive dificuldade para engravidar, mas agora não. Agora eu voltei, estou solteira e vou colocar o DIU de volta. Acho que é a melhor alternativa para mim, né? Mas eu nunca vi, a Paulinha falou sobre essa questão de expelir o DIU, eu nunca ouvi falar disso, fiquei um pouco assim, pensando. O corpo espelha o DIU? Não sabia. Ele não prendeu de jeito nenhum. Olha só. E eu tive uma coisa muito louca antes, assim, que aconteceu, que eu tive um problema de pedra no rim na gravidez, e aí eu tive que colocar um duplo J, que é um catéter, foi uma coisa meio novela, assim. E aí fiquei do 7º mês de gravidez até os 2 meses do João com esse catéter dentro de mim. Aí tirei e falei, agora, o médico falou, imediatamente você precisa botar DIU, porque assim, a não ser que você queira engravidar, que é um momento que você pode engravidar com muita facilidade. E eu engravidei nesse esquema de coito interrompido, assim. Então ele falou, Paula, pensa bem, vê se é isso, né? Eu falei, não, beleza, vou colocar o DIU, que eu já sempre usei. E, né, 10 anos tipo, seguidos, nunca me aconteceu nada e eu não consegui ficar com DIU. Não consegui, olha só, foi a horrível. Paula tá falando aqui também, né? A Paula falou que usa DIU de cobre 4 corpo vezes. Rejeitou. E o corpo rejeitou, que doideira, gente. E no meu caso era o mesmo, dela também foi 4 vezes, né? É muito louco isso de pensar, né? Uma coisa que eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. E aí eu pensei, falei, quer saber? Eu não vou passar por isso de novo, assim, não vou, nem por injeção, nem por chip, nem por nada, não vou, entendeu? Porque eu poderia pensar, então eu vou tentar de novo, né? E vai tentando, enfim. Mas me falaram desse chip desafiador. também, mas também acho que não é o caso. Vamos ver. Vou tentar colocar o DIU, tomara que não rejeite. Mas olha só, usei 4 anos, eu usei esses 10 anos e foi maravilhoso, assim, vivi a minha experiência, legal. Foi. Vivi, eu já tô com o DIU de cobre e vai fazer 2 anos, e eu tô super bem, assim, Muito legal. Tranquilíssimo, meu corpo super se adaptou, acho que é isso, né, é muito importante ter esse diálogo com nossa médica, nosso médico, fazer todo o acompanhamento certinho pra gente entender o que funciona pra gente, né. E você, Elô, o que funcionou e não funcionou pra você? Conta pra gente um pouquinho.
Então, eu comecei tomando anticoncepcional quando eu era bem novinha para tentar regular a minha menstruação, porque era bem assim, sempre dava. Eu nunca sabia quando ia vir e sempre dava uns acidentes, era algo bem complicado. Mas não deu muito certo. Eu também tinha muita dor de cabeça, daí tive aumento de peso, aí começou a surgir um monte de acne no meu rosto, aí eu falei, não, vou parar com isso, vou tentar me adaptar sem nada. E aí agora faz 2 anos que eu tô com Mirena também. Para mim foi algo muito bom para questões do que eu sentia quando eu ia menstruar, né? Eu tinha muita dor nas costas, eu tinha enxaqueca, eu tinha cólica de ter que ir pro hospital. Eu cheguei a tomar morfina para cólica, de tanta dor que eu tava sentindo. Foi uma coisa assim absurda. Então, o Mirena me ajudou bastante com isso. Hoje eu não tenho mais nenhum sintoma, assim, enxaqueca, graças a eu não sei mais o que é, que era algo constante, assim. Então, para mim, o que eu estou utilizando no momento é o que mais é eficaz, assim. Muito bom. Que bom, né? Fico feliz que você tenha encontrado um método que te ajudou tanto na sua qualidade de vida, porque no final é sobre isso, né, gente? A gente encontrar uma opção que faz sentido na nossa rotina e que vai deixar a gente viver a nossa vida da melhor forma possível. Marcinha, e você? Tá muito quietinha. Conta pra gente a nossa experiência também, como mulher com esclerose múltipla, como tem sido. Eu estou ouvindo aqui, pensando que eu passei por todas essas situações de vocês, né? Também não me divorciei na pandemia, me divorciei há bastante tempo, 2012, vai fazer 10 anos, né, ano que vem. E vou falar uma coisa aqui que eu nunca comentei com ninguém e pensando, ouvindo vocês, e fiquei pensando aqui, poxa vida, já vai fazer 10 anos que eu me divorciei. E com a função da esclerose, com a função da faculdade de psicologia que eu estava fazendo lá em 2012, 2013, e acabei tendo que largar no meio da faculdade, um surto que foi bem complicado para mim, mudança de tratamento lá no ano de 2013, e outras coisas que foram acontecendo na sequência, e a gente já está em 2021, e agora que eu me dei conta que desde essa época eu não tive um namorado, não tive uma pessoa, uma relação assim, né? Tu sai e fica com a pessoa. E eu tô super tranquila, não senti necessidade, não me dei nem conta desse tempo, sabe, que passou e que eu não namorei ninguém, não fiquei com ninguém, não estive com ninguém. E também, se tivesse tido, não teria nenhum problema, porque hoje, né? Porque passei por vários perrengues em relação à própria menstruação. Eu menstruava muito, passava assim, quase um mês inteiro menstruando e era muito sangue. Eu tinha dores de cabeça horríveis, tinha essas cólicas horríveis. Fiz uma coisa chamada cone no útero. Fiz não, era para fazer essa coisa chamada cone, né, para tirar uma partezinha ali do útero. Mas como eu já tinha 4 filhos, eu acabei optando por tirar o útero todo, né? Eu não queria mais filhos, então era bem tranquilo para mim. Eu até pensei em adotar, caso fosse o caso, né? E numa das minhas internações por conta de um surto da esclerose, eu conheci uma menina chamada Vitória. Ela tinha 1 ano e pouco, mas eu conheci ela numa sala de espera de uma ressonância. E aquela menina ali me chamou a atenção para o querer adotar, sabe? Só que eu não consegui por umas sessões da mãe dela e do pai da menina lá, onde ela estava num abrigo e ela estava no hospital por conta da desnutrição. A menina tinha 1 ano e pouco, mas parecia que tinha 6 meses, talvez até um pouquinho menos. E então não seria um problema eu ficar sem o útero nessa condição, né, de filho. Mas foi me ajudando bastante, só que eu tive outros problemas e um tempinho depois, bem pouco tempo depois, não me recordo se chegou a 1 ano ou 2, eu tive que fazer uma geral, né? Tirar tronco, ovário, tirar tudo, porque estava tudo infeccionado. E eu lembro que na sala de cirurgia, antes daquele conta até 10 de trás para frente, bota o negócio aqui, eu falei pro médico, eu tirei aquilo, falei para ele, tira tudo, doutor. Ele falou, não, vou tirar só o que for preciso. E quando eu acordei, a primeira coisa que ele me disse foi isso, eu precisei tirar tudo. Porque aquela coisa, aquela dor que tu me falava, que era uma dor
de dor de coisa inflamada, e era realmente, não tinha como salvar nada, tinha que tirar tudo. E para mim foi uma maravilha essa questão de não sangrar, viu, Paulina? Porque era uma experiência muito ruim quando eu menstruava. Então, quando eu deixei de menstruar, foi uma maravilha para mim. Mas, claro, nem tudo são flores, né? Acabou vindo aquela parte do climatério, aquela parte das coisas ruins que, quando a gente para de menstruar, normalmente acontece, veio tudo antecipado, calorões, todas aquelas situações bem ruins, tu acordar no meio da noite, na madrugada, assim, toda suada de calor, passar mal, e o calor pra gente é horrível, né? E esse calor, assim, é uma coisa fora do comum. Vocês vão perceber quando chegar a vez de vocês, vão lembrar disso que eu tô falando. A gente não tem como explicar o que é esse calor que acontece do nada e te destrói, sabe? E não dura muito tempo. Mas aquele tempo que dura parece que é uma eternidade, te destrói. E eu tentei usar naquela época lá, quando eu ainda menstruava e tinha essa questão da irregularidade, né? DIU eu nunca tentei, nunca ninguém me falou sobre DIU, não sei porquê, e eu acho que eu também não era muito ligada nessas coisas, não tinha conhecimento, né? Muito tempo atrás. Eu usei uns que colavam, injeção, uso de comprimido, mas tudo me fazia muito mal. Tudo me deixava com dor de cabeça, me deixava ruim. Olha, era uma experiência bem doida, assim, né? E hoje eu estou bem feliz, bem tranquila, tirando esses momentos que são bem poucos agora, mas eles existem, né? Infelizmente. É bem tranquilo. Não vou ter, viu, Vivi, problema aí com os crushes, porque não vou engravidar, né? O problema tá tendo em não ter crush, né? Agora que eu me dei conta, poxa vida, mas eu não tenho crush. Mas não é problema, não tá nem sentindo falta, ué. Não, tá boa. Tô boa, minha vida é muito interessante, né? Sou dona é isso, a nossa vida é muito interessante, amiga. Tem que ter assim, ó. Vale um tempo. Não, eu tô falando isso, mas é isso, né? A nossa vida é tão cheia de coisa também, que é lógico, eu adoro gente e quero conhecer gente. Casei com 16 anos, imagina, né? Óbvio que eu quero conhecer outros homens e tal. Isso tá na minha pauta aqui, na minha agenda, de uma vida interessante, cheia de coisa para fazer. Então, né? Tem que ser uma pessoa interessante, porque senão eu também vou passar aí, ó, despercebido, porque, né, meu radar não toca para qualquer coisa, não. Tem que escolher bem, né? Paulinha, eles que lutem, né, Paulinha? Paulinha já botou dela para lutar lá, fazer. Aliás, a cirurgia do homem é muito mais leve e fácil do que para uma mulher, né, gente? Venhamos e convenhamos, vamos botar esse povo para lutar aí. Com certeza. Irreversível, né, Paulinha? Sim, hoje em dia tem. Eu tava me conseguindo me desmontar. Tô super reversível. O negócio não ficou nem uma semana pra cicatrizar, assim, pra ficar bem. Tipo, no final da mesma semana ele já tava fazendo atividade física. Então, assim, cara, uma mulher tira o útero, ela fica 30 dias em recuperação. 30 eternos dias em recuperação, né? E com que rede de apoio, veja bem, né? Porque você imagina uma mulher fazendo uma cirurgia dessa, quanta gente vai precisar cobrir ela em quantas coisas. Pois é, gente. Então, assim, bora botar essa almarada pra lutar. Exato. Eu acho que são conversas que pelo menos a gente pode tentar ter, né? Porque assim, muitas vezes a gente fica, ai, mas vou falar isso, né? Ai, mas imagina que ele vai aceitar, imagina que ele vai ter coragem, ai, porque homem tem medo disso, aquilo, porque homem não faz, tem medo até de ficar resfriado. Gente, bora conversar sobre isso, assim, porque... Dialogar. Não, e eu tô achando incrível que cada uma traz uma experiência, né, muito individual, e é muito legal a gente estar tendo esse espaço para falar sobre isso, né? Porque a gente sabe que, apesar da gente ter evoluído muito nesse processo, e ainda bem, pode ser um grande tabu a gente falar sobre menstruação, sobre sangue, sobre contraceptivo, sobre tudo isso, né? Um grande tabu na nossa sociedade. E eu lembro muito que eu ficava muito constrangida. A primeira vez que eu fui no ginecologista, gente, eu não sabia onde enfiar minha cabeça, assim, minha mãe me levou depois que eu menstruei. Gente, eu queria fugir dali com todas as minhas forças, assim. E, na verdade, eu fui num ginecologista mesmo para entender sobre isso quando eu comecei a namorar, quando eu tinha uns 15 anos. Hoje eu já entendo que é
o certo é você ir no ginecologista logo que você menstrua, né? Para você ter já esse acompanhamento, uma coisa mais natural. E para vocês, como foi essa questão de começar a entender a sexualidade, ir ao ginecologista, saber o que são métodos contraceptivos? Qual foi a experiência de vocês? Assim, teve também um pouco esse tabu, mistificação, ou foi mais tranquilo? Sabe que para mim, Júlia, também foi mais ou menos assim, um desespero. E a primeira médica que eu fui foi a que tinha feito o parto da minha mãe, né? Tipo, me colocou no mundo. Então foi uma coisa muito estranha. Ela olhava para mim, nossa, como você tá grande. Eu ficava assim, cara, o que tá acontecendo? Eu tinha 12 anos, então 12, 13 anos. Foi uma coisa meio tensa, assim, também. E eu sempre tive dificuldade de falar com minha mãe sobre. Tanto que a primeira vez que eu menstruei, a minha mãe não foi a primeira pessoa a saber, porque eu fiquei com vergonha. Eu sabia mais ou menos o que acontecia, o que precisava fazer, mas foi uma coisa, assim, que eu fui aos poucos falando com ela, medo de, sei lá, de levar algum esporro, alguma coisa, porque a gente não sabe muito bem o que acontece, né? E é uma maturidade que se cria e é uma responsabilidade que vem com isso também, né? Nossa, menstruei, né? Aquela coisa que todo mundo, ai, minha filha ficou mocinha, como se fosse algo também que você não tem aquela intimidade para contar para algumas pessoas, é o seu corpo também, né? Eu acho que isso é algo muito difícil nesse início, até você entender que é normal, que tudo bem, que acontece com todas as mulheres, que todo mundo já passou por isso. Mas acho que esse primeiro impacto, assim, de outra pessoa falar por você também é algo meio, assim, para mim foi meio traumático esse início, assim. Acho que tem muito do machismo também, né? Dessas construções sociais que a gente vive, né? Do nosso corpo diante da sociedade, do quanto que o nosso corpo é sempre aquela coisa, né? Bela, recatada Objeto, do né? lar, objeto. A mocinha, né? Então, quanto que as meninas também passam por falta de informação e a única coisa que a gente ouve é isso, né? Porque foi a mesma coisa que eu ouvi. Ah, agora você ficou mocinha, né? Então, assim, é tanto tabu que ninguém chegou, minha mãe não chegou e falou: olha, a partir de agora você pode engravidar, isso daqui é menstruação, você vai ter todo mês. Ela só falou: você vai ter isso todo mês, isso significa que você ficou mocinha e não sei o que, tem que tomar cuidado com os meninos, né? E aí, e agora você vai ficar mais assim, eu lembro que eu ficava assim, mais quieta, e eu acho que a minha mãe se incomodou muito, porque eu era muito serelepe, assim, subia nas árvores, fazia acontecer, eu era a única menina da rodinha, assim, de primos, né, eu era a única menina, e eu ficava brincando com eles. E minha mãe, quando eu menstruei, ela ficava, ó, você cá, porque senão depois seus tios, não sei o quê, se agora você é mocinha. E aí depois eu acho que ela ficou com dó, acho que ela falou, quer saber? Ela tocou o pi, sabe? Falou, vai lá e não sei o quê. Vai, que você não interessa. Mas só que ela não me contou nunca da menstruação, de todos os significados, porque ela também não sabia, né? Então vai passando de geração em geração, uma falta de informação. A primeira coisa que ela fez foi ter falado pra mim assim, filha, não é porque você menstruou que você não pode fazer essas coisas, não. Faz sim, ai, que se dane, né? E aí isso pra mim foi super legal, porque eu comecei a ficar triste, porque eu associei a menstruação à tristeza. Porque eu falei, gente, agora porque eu fiquei mocinha, eu não posso mais brincar com os meus primos do jeito que eu brincava, né? E aí ela falou, não, você pode. Então aí tirou aquilo. Mas não vem a informação, né? Acho que o nosso papel também é. Eu faço muito isso no plano de menina, a gente tem uma vertical só para falar sobre corpo, pertencimento, menstruação, sexualidade, que é ajudar nessa construção, esse fura-bolha aí de tanto tabu, e ajudar meninas a entender o corpo dela, porque eu acho que, sim, eu casei cedo, como eu falei para vocês, e muitas coisas eu fui descobrindo depois do casamento, né? Então isso é muito doido. Eu era de uma igreja muito rigorosa, e aí perdi a virgindade cedo, e aí aquilo também foi virando um tabu dentro da minha família, até o ponto do meu ex-marido, que hoje é super meu amigo, a família dele falando, ele vai casar, né? E óbvio que a gente era apaixonado, ficamos 25 anos juntos, mas olha quanto tabu, né? Dentro de uma sociedade que eu me sinto meio que, sei lá, é muita sorte, porque quantas coisas poderiam ter acontecido comigo por conta de tantos tabus, de tantas opressões, de tantas, né, oposições da sociedade em relação a nós, a nossa sexualidade, o nosso corpo, nossa orientação sexual, se a gente é virgem, se não é, né, então isso é bem importante, essas conversas, né, e a menstruação, ela permeia tudo isso, né. Não é tanto isso, assim, eu queria até trazer uma coisa rápida que aconteceu comigo uma vez, que a primeira vez que eu usei OB na minha vida, eu me senti muito culpada. Eu achava que aquilo... Perdeu a virgindade.
Não, e assim, que era uma coisa feia o que eu tava fazendo. Que não era uma coisa natural eu, tipo, estar usando o AB. Que era uma escolha, tipo, primeiro eu tive que fazer isso escondida. Né? Porque, tipo, não era um assunto que rolava muito aberto, assim. Tipo, era uma coisa que as mulheres adultas faziam. Não eram as mulheres mais jovens, as meninas mais jovens não usavam o AB. Então eu fiz isso escondido, porque eu não me sentia confortável de falar sobre isso. E quando eu usava o OB, eu me sentia, tipo, como se eu estivesse fazendo uma coisa suja, assim, de estar usando o OB, gente. OB. Olha só, né? Eu já perdi a virgindade com 14 para 15, já perdi a virgindade. Vamos, eu perdi com time, 15, eu perdi, eu perdi com 15 casei logo, também. a igreja não deixou. Hã? Eu perdi com 15 também, perdi jovem. Com 15 aí, ó, também. Mas tabuzaço, né? Muito. Tabuzaço, a gente foi bem... Mas eu mesma, assim... Professor. Eu mesma, assim, eu tenho 25 anos, e quando eu comecei, tipo, apesar das coisas terem, né, as coisas estão mudando muito rápido, né, estão evoluindo muito rápido, mas eu também tinha um super vergonha de OB, assim, eu lembro a primeira vez que eu fui usar a mesma coisa também, eu fiquei me sentindo, tipo, gente, é uma coisa, tipo, muito anormal, muito errada, muito... E é uma coisa tão, né, tão boba, tipo, é um OB. Importante a gente falar sobre isso. Inclusive, aproveitar esse gancho que a gente está falando um pouquinho sobre menstruação para convidar todo mundo que está aí assistindo a live a conferir o nosso guia da menstruação que a gente lançou esse mês. Tá muito bacana, tem várias informações, tem coisas sobre contraceptivos também. A gente fala um pouco sobre os métodos das coisas que você pode usar durante a menstruação, que hoje em dia a gente tem muitas opções, né, meninas? Hoje em dia o que não falta é opções para usar nesse período. Então, o link também está aqui no QR Code para quem quiser conferir. E eu queria aproveitar, Vivi, o gancho do que você trouxe, que você falou um pouquinho, né, sobre o trabalho de vocês lá no plano feminino, no plano de menina. E eu imagino já que falar sobre esse protagonismo da mulher, todos esses assuntos fazem muito parte da sua vida, da sua rotina. E eu acho muito legal que você que eu até fui pesquisar um pouquinho, né, para falar sobre você. Eu achei muito linda a definição de compartilhar conteúdos transformadores feitos por mulheres e meninas. Então eu acho que isso é muito poderoso, né, principalmente nesse contexto que a gente está conversando. E tanto na plano feminino, plano de menina, nesse seu trabalho aí, tem tantas vertentes incríveis. Como que vocês abordam essa questão da menstruação, dos ciclos femininos, dos métodos contraceptivos? Vocês recebem muita pergunta, muitas dúvidas nesse sentido. Você comentou um pouquinho de algumas iniciativas. Conta um pouquinho mais para a gente como é isso para vocês lá. Ponto. No plano feminino, a gente tem mais foco com marcas, né? Então, a gente faz mais estratégia para marca, para propaganda, e aí, quando vai trabalhar esses temas, que são temas que relacionam com o nosso corpo, a primeira coisa que a gente faz é desmistificar do publicitário a visão do que é o corpo da mulher, né? Então, como que a gente pode fazer com que as pessoas que estão criando publicidade no Brasil, e é isso que a gente faz, a gente atende, a maioria dessas marcas são marcas gigantes que levam propaganda para fora, você pode usar, uma das campanhas que a gente ajudou a co-criar, você pode parar de usar o sangue azul e usar um sangue vermelho mesmo na campanha, porque isso vai ao encontro do que as mulheres querem hoje, a representatividade, é você aterrissar, é você trabalhar com a verdade, sabe? Então, a gente sempre traz essas questões para a mesa para poder criar uma propaganda cada dia mais representativa e que desmistifique, né, esses tabus todos, né, que aterrize mesmo mais e mostre para a gente o nosso corpo de uma forma diferente, né, corpos diferentes, mulheres, né, com mulheres com casais héteros, não hétero. A gente coloca tudo isso nessa perspectiva da propaganda no plano, e a mulher negra, a mulher de todas as cores, falando dos seus corpos de lugar diferente, porque a gente não é igual, né? Nós somos múltiplas, somos plurais, então cada uma está num momento, disparou de uma história. Então, o plano feminino ajuda nessa narrativa. Então, cada caso é um caso. A gente fez uma campanha já, a gente está fazendo agora, desenhando uma campanha com uma outra marca que é sobre também um tema muito importante, que é a pobreza menstrual, a pobreza no momento da menstruação, né? O quanto que mulheres ainda não têm absorventes, mulheres ainda não têm uma condição humana mesmo, assim, sabe? De se cuidar, de cuidar do corpo dela. A pobreza, ela leva pra gente, nesse momento da menstruação, para essa mulher que não tem condições financeiras,
a colocar miolo de pão no lugar de absorvente, paninho, e isso traz uma infecção. Então, a gente está fazendo um trabalho bem grande com uma empresa, construindo um território bem legal para a gente conseguir tanto ajudar comunidades, mulheres a ter roda de conversa para falar de corpo, de pertencimento, de saúde, né? E também fazer essas doações de absorvente e tentar ter mini fabriquetas, assim, de absorventes para ajudar essas mulheres, né? Então, nosso trabalho no plano feminino nesse lado. E no plano de menina, que é o instituto, elas já chegam tendo acesso a muito conteúdo. Então, a gente tem jornadas só sobre corpo, sobre diferentes tipos de contraceptivos que elas possam encontrar, falando sobre o que elas são obrigadas, o que não são obrigadas. A gente ouve muitas meninas também achando que são obrigadas a ter relacionamento sexual sem camisinha, né? Porque senão é uma prova de amor ela ter a relação sexual com o namorado sem camisinha é uma prova de amor, prova que ela não está traindo ele, que ela confia nele, que ele está traindo. Então, assim, são cada história que inventam para poder, né, consumir nossa mente, né, e colocar a gente sempre numa caixinha ali de objeto, né, e no plano de menina, que a gente trabalha com meninas de periferia do Brasil inteiro, agora a gente está fazendo jornadas online, elas já chegam tendo uma imersão de conteúdos do que é o corpo delas, que é o corpo delas, é delas, elas não são obrigadas a nada, e aí toda né, essas informações que muitas vezes elas não têm, assim, tinha meninas que tomavam pílula do dia seguinte, todas as vezes que praticava uma relação sexual, por exemplo. Então, em cada coisa que a gente foi pegando, né, ao longo desse tempo, assim, eu não sabia, eu usava isso, ou, eu não tomo a semana inteira, mas eu tomo todo de uma vez, o anticoncepcional no sábado, ela lembrava e tomava tudo, botava tudo pra dentro, o anticoncepcional, rir de desespero, né? A falta de informação e a vergonha que elas têm de falar com a família. Então, essas nossas rodas no plano, que é a roda Você Não É Obrigada, né? Então, a jornada Você Não É Obrigada fala de corpo, pertencimento, orientação sexual, racismo, feminismo, explica para elas o contexto de como é poderoso ser uma menina e como ela precisa entender sobre ela para depois ela ir para o mundo, né? E interagir com outras pessoas e criar limites e tal. Então, aí a gente tem uma parceria muito legal com a Bayer, com vocês, né, para falar da condição sua, e meninas falando depois pra gente que amarravam a blusa de moletom na cintura, e mesmo assim tentava para ter aula, e sujava todo o moletom, porque tinha um excesso de sangramento e não sabia, né, muita coisa, assim, que a informação transforma, né? Então, por isso, cada vez mais disseminar a informação, trazer profissionais capacitados para trocar ideia, seja por uma live, seja por, né, uma jornada, assim, de um workshop maior. A gente está sempre fazendo isso. Com certeza. Inclusive, a gente vai deixar depois os links aqui para quem quiser conhecer um pouquinho mais no plano feminino, no plano de menina da Vivi. A gente vai deixar nos comentários, porque é realmente um trabalho muito lindo. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, Vivi. Nós aqui da CDD Obrigada, temos uma grande consideração por todas essas coisas incríveis, essa jornada incrível que vocês desenvolvem. E eu também de vocês, viu? Bom, né? Uma troca muito boa. Espero que seja mais vezes aqui juntas falar de coisas boas. Com certeza. E aproveitando, puxar aí um pouquinho a Elo, que está quietinha, te fazer uma pergunta, Elo. A gente sabe que no nosso sistema de saúde tem várias questões, vários problemas em relação à atenção ginecológica para mulheres lésbicas, né? Ainda mais quando envolve um tema contraceptivo, que a gente automaticamente, né, erroneamente, associa a relações heteronormativas. A gente não pensa numa contracepção integral, pensando nessas outras várias realidades. E como que é a sua experiência nesse sentido? Você até comentou um pouco, né, que você usa o DIU para você se sentir melhor. Como que é essa experiência? Conta pra gente um pouquinho. Até essa questão de quando eu fui colocar o DIU, eu ouvi de algumas pessoas, tá, mas você não precisa disso. E aí eu falei, né, quem precisa sou eu sei das realidades do que eu passo com o meu corpo, e isso é algo muito difícil, sabe, Júlia? Até recentemente eu fui numa ginecologista fazer exame de rotina, assim, e ela falou que eu não precisava fazer o exame porque eu não tinha relações com homens, então eu não me preocuparia de ter câncer de colo de útero, por exemplo. E ela quase se recusou a fazer a coleta e ficou naquele, faz ou não faz? Assim, é algo muito difícil de encontrar informação de qualidade.
sabe? É muito difícil de você ter uma receptividade até dos próprios médicos, de entender como que é uma outra realidade, né? E até dentro da própria comunidade lésbica, eu acho que é um tabu muito grande ainda você falar que você precisa ter alguma proteção, né, durante o ato sexual, por exemplo. Parece que só pensa no, não vamos engravidar, tá tudo certo, né? Mas não é bem assim. Então, existe muito, muito tabu ainda dentro disso tudo, de encontrar informação, de você conseguir conversar, né, com médicos que tenham respostas para te dar. A médica que colocou o meu DIU foi maravilhosa, assim, porque eu consegui perguntar tudo que eu tinha de dúvida da vida inteira para ela. Eu me senti acolhida, sabe? E normalmente acontecia de outros médicos de parecia que era tão fora da realidade o que eu estava falando, sabe, da minha vida sexual e tudo mais, que eu me fechava e não falava nada. Então, sabe, só via se estava tudo certo, ok, e pronto. Então, eu acho que isso é algo que precisa muito ser construído, sabe? De entender que existe duas coisas diferentes entre o fato de você não engravidar porque você não tem uma relação com o homem, com o fato de você se proteger, né? Do que pode e o que não pode acontecer com você. Acho que isso é algo que precisa avançar muito ainda e informativos de qualidade também. Lugares onde eu possa tirar as minhas dúvidas, sabe? Lugares onde haja espaço de diálogo como esse, por exemplo. Isso é algo muito importante, porque normalmente é deixado de lado, né? Tudo bem, ela não vai engravidar e pronto. E não é bem assim, né? Eu me preocupo muito com essas questões de saúde. E se relacionando com mulheres é algo mais difícil ainda de você falar. Parece que é mais simples, que é mais fácil, mas tem alguns relacionamentos que eu tive que foi muito difícil de não, peraí, a gente precisa se proteger de alguma forma, como é que estão seus exames? Porque, sei lá, era para ser algo mais natural, né? Duas mulheres conversando, se relacionando, mas ainda existe muito um tabu sobre isso. Então, essa realidade é um pouco difícil, sabe? É isso que eu tenho para te dizer, assim, é algo que precisa mudar muito. E é ótimo falar sobre isso, né? Porque a gente tem mais aqui falar mesmo, né? Para que a gente incentive essa busca por conhecimento das pessoas, dos profissionais de saúde, porque é isso, né? A gente merece ter esse tratamento, a gente merece ser acolhida, você merece encontrar uma profissional que vai te explicar tudo e que vai te acolher, né? Faz parte de todo esse processo. Obrigada por compartilhar essa experiência com a gente, Elo. Acho que vai ajudar muito, meninas. Meninas, eu quero pedir licença para vocês. Eu tenho uma outra live na sequência, vou só precisar sair um pouquinho antes para tomar uma água, dar uma respirada, né, para a próxima live que eu vou fazer com uma outra parceira. Mas quero agradecer demais o convite, agradecer também a experiência de cada uma de vocês, que agrega demais para mim. E vocês podem contar comigo também para o que precisar, plano feminino, plano de menina, estamos juntas. E é isso, vamos conversar cada vez mais para ir desmistificando, quebrando tabu, que a gente não é obrigada a nada, né? E o resto tamo juntas. Obrigada, eu vou sair de coração, porque eu amei conhecer vocês e amei participar. Mas vamos fazer muito mais. Um beijo. Certeza. Obrigada, Beijo, Gil. Vivi. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Ó, abriu a tela agora, deu um zoom. Agora a conversa vai começar. Paulinha, agora eu vou perguntar para você, que convive com esclerose múltipla. Agora a gente está aqui, eu, você e a Marcinha, que somos pessoas que convivemos com condições crônicas, como muitas pessoas que talvez estejam nos assistindo aqui pela CDD. Você sentiu que a esclerose incentivou de alguma forma sua escolha sobre contraceptivos, a sua jornada com contraceptivos, ou não? Como foi isso para você? Sim, depois na vida mais adulta, né? Porque aos 14 anos, como eu contei, eu usava contraceptivo por conta, pílula concepcional, por conta, desculpa, de um mioma, eu poderia não usar mais. Só que aos 22 anos eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. E, na verdade, fui diagnosticada aos 22 e comecei a fazer tratamento aos 29. Desculpa, gente, tô meio rouca. E esse tratamento é um tratamento que eu não poderia engravidar fazendo uso dessa medicação. Então, se eu quisesse engravidar, inclusive na época eu era casada,
eu teria que fazer isso de forma planejada. E como não era minha vontade, eu optei por colocar o DIU, que foi esse primeiro DIU que eu coloquei, que foi o segundo DIU que eu coloquei, que foi maravilhoso e me mantive com ele durante todo esse tempo, né? Porque não era meu plano. E com relação a sintoma, alguma interação, etc., eu não sei te dizer exatamente se eu tinha, por conta do contraceptivo que continha hormônio, né? Que é aquele contraceptivo com hormônio, ou porque tinha alguma coisa a ver com a reabilitação que eu estava tendo no momento. Que quando eu comecei a fazer o tratamento, foi logo depois da segunda crise que eu tive da esclerose múltipla. Então, eu tive que passar por uma pulsoterapia, que é um tratamento com altas doses de corticoide, que dá muita fadiga. Eu estava com o lado esquerdo do meu corpo todo paralisado, então eu precisei me reabilitar nesse sentido. Eu estava com o meu corpo disfuncional de alguma forma ali. Então, não sei dizer se uma coisa tem a ver com a outra ou não. Mas eu já ouvi vários relatos de mulheres falando, assim, que... Tanto dos dois lados, assim, tanto que o contraceptivo deixava elas com mais fadiga, mais passando mal, tendo náusea e coisas do tipo, que era o que eu sentia muito, mas eu não acho que tem a ver com a EM, eu acho que tem muito mais a ver com a questão hormonal mesmo. Inclusive, eu acho que essa coisa hormonal também dispara muito gatilho de sintoma de EM, pelo menos no meu caso, disparava muito gatilho de sintoma de EM, essa questão hormonal cíclica mesmo, não relacionada a medicamento. Até hoje, que eu não menstruo, por exemplo, eu sinto, por exemplo, quando minha pele aquece muito. Eu não tenho sintoma de EM há muito tempo, mas quando minha pele aquece muito, que eu tô pra ficar menstruada, que eu já sei que eu tô pra ficar menstruada, que eu tô naquela fase fervendo por dentro, a parte interior da minha coxa formiga. E formiga, tipo, que é um sintoma da lesão que eu tive, então é bem característico. Enfim, então eu tenho fico um pouco mais tonta, um pouco mais mareada, que eram sintomas que eu tinha, que eram muito relacionados. E também já ouvi pessoas dizendo que sem contraceptivo também tem esses sintomas por conta da menstruação, como eu tô contando. Eu já tive os dois, então eu não sei dizer se tem alguma relação. Agora, o que eu acho é que o contraceptivo em si, no meu caso, não rola, assim. Por isso que eu falei pro André, de fato, né, que é meu companheiro, fazer essa vasectomia, porque eu sempre me senti muito, muito mal. Com EM ou sem EM, essa questão hormonal, pra mim, pega pesado, assim, pega muito pesado. Eu sou outra pessoa quando eu tenho que usar contraceptivo. Em vários termos, assim, tipo, eu viro uma demônia. Tipo, não dá. Assim, não rola. A minha mãe também rola. tem várias questões com hormônio, assim, ela não consegue usar de forma alguma. Eu achei até interessante o comentário da Michelle, que ela falou justamente sobre um pouco do que a gente contou no começo dessa experiência, né, Paulinha? Que a gente muitas vezes não coloca a camisinha nessa discussão, a gente não fala sobre as possibilidades que dizem respeito, não só as opções da mulher, mas as opções do homem também, né, num relacionamento heteronormativo. Dessa responsabilidade também, né? Não é só porque a mulher é a pessoa que engravida que ela vai usar aquele filho sozinha, né? A gente precisa... E essa questão do hormônio mesmo, né? O hormônio já é uma questão, né? Eu não sei aqui vocês, mas assim, a maioria das mulheres que eu conheço passam por situações durante o mês, com ou sem contraceptivo, questões hormonais que são difíceis, não é? É muito desafiador, assim, viver com esses ciclos que parecem umas montanhas-russas a cada semana, né? Até tem uns memes que falam, cara, a mulher não tem um minuto de paz, né? É o hormônio antes de ficar menstruada, o hormônio na menstruação, é o hormônio pós-menstrual. A gente tem, sei lá, 2 dias de paz no mês, porque cada hora é um hormônio agindo de alguma forma que faz com que a gente se sinta mal. Então, assim, às vezes você vai falar, pô, não vou usar camisinha, você que usa hormônio, né? Ninguém faz ideia do que isso representa, assim, tipo, é surreal, sabe? Então a gente precisa muito falar sobre isso, porque eu que sou uma pessoa que passava muito mal com isso, e por muito tempo achei que era essa a única solução, eu não queria ter me violentado dessa forma, sabe? Tipo, de fato, assim, se eu pudesse voltar atrás hoje e falar, cara, não queria ter usado, eu queria muito ter tido essa informação antes. Muito, muito mesmo, porque eu vomitava cada vez que eu tinha que tomar pílula, assim, e eu tomava todos os dias. Então era muito difícil, meu corpo era outro corpo, tipo, eu tinha, sabe, eu passava muito mal. Então eu imagino que outras pessoas também podem estar passando por essa situação, né? O hormônio é uma coisa que não é tão simples, assim, até que você consiga regular. E eu tenho amigas, por exemplo, que tomam, e assim, minha irmã que hoje não pôde estar aqui, enfim, a minha irmã me emendou pílula durante muitos e muitos anos e se sente mega bem, e tá maravilhosa, e ela quer se manter assim, e por ela é isso mesmo, entendeu? Só que, enfim, nem sempre todo mundo se dá bem, né? Então acho que é importante a gente poder falar para justamente entender que isso não é um papel da mulher, né? Isso é o papel do casal, né? Ninguém engravida sozinho. Com certeza.
Marcinha, e você, na sua experiência com a esclerose, como foi? Pois é, eu só fiquei sabendo, no caso da esclerose, depois que eu fiz a esterectomia total, né? Uma parte, depois fiz a outra parte. Só fui saber da esclerose depois que tinha tido os filhos. E aí, olhando para trás e lembrando das coisas que aconteceram naqueles períodos, né? E associando, obviamente, que eu deveria ter, segundo os médicos, a esclerose e as coisas que aconteceram lá por eu não saber que aconteceram daquela forma e a gente não pode ter nenhuma intervenção, né? E eu queria falar duas coisas que eu estava ouvindo aqui. Uma, eu queria ter falado antes, mas muito feliz em conhecer o projeto dela e me identifiquei bastante na fala dela, inclusive com a questão da minha filha, porque na época que eu menstruei também, minha mãe nada, para ela devia ser muito difícil, e era uma época bem diferente da época da própria Vivi, de vocês. E com a minha filha, eu nunca pensei assim, não, aconteceu isso comigo, eu vou fazer diferente com ela. Foi natural, porque eu achava que as coisas deviam ser assim, né? Ela me falou, a gente já foi à ginecologista, ela fez uma ginecologista mulher, dela escolher, né? Ela se identificou mais e a gente descobriu o ovário policístico dela, questões assim, o ovário também chama invertido, né? Eu também tenho, isso eu tenho também. Não sei se isso é genético ou não, acabei nem perguntando para a médica. E ela também não quer. Ela usa, ela se sente muito mal, como eu me sentia mal também, e usa a tabelinha. Eu vou dizer para vocês que tenho um mega medo dessa tabelinha, né? Eu acho que não sei como que isso daí pode dar certo. Mas a minha irmã, né? Minha irmã tem 60 anos hoje, 60 e poucos anos hoje, minha irmã mais velha, e ela a vida inteira usou essa tabelinha. Sempre deu certo, ela só tem um filho, que quis um filho só, mas é uma forma, né? Ela não quer mexer com nada que diga respeito a hormônio, enfim, essas coisas. Penso no DIU, a gente não. Gente, ela ainda não decidiu usar ou não, e nesse momento aí o que ela utiliza é essa tabelinha. E para mim foram questões bem complicadas, porque eu não tinha um apoio assim de alguém, não que a minha mãe não me apoiasse, mas essa facilidade de falar e de trocar, olha minha filha, tu tá atuando, vai acontecer isso, tem essas possibilidades aqui para ti, isso não aconteceu. Mas o que eu não posso deixar de falar aqui, que ela me ajudou bastante, foi com o meu primeiro namorado, ela me levou na ginecologista, isso ela fez. Mas aquela questão ali do início, eu não sei se, de repente, uns 3 irmãs, né? Minha mãe só tinha filhas mulheres. E a minha diferença de idade das minhas irmãs é de 13 anos, 12 de uma e 13 da outra. Então, talvez esse período aí entre as primeiras filhas dela e a temporona aqui, que resolveu aparecer depois de 10, 12 anos, né? Talvez tivesse ajudado ela a chegar mais próximo, né? A ser menos tabu falar sobre isso. E a gente não se dá, eu não me dou conta pensando no dia a dia, mas ouvindo vocês e cada vez que a gente troca experiência, eu fico observando, fico vindo e pensando, poxa, isso aconteceu comigo, foi assim, ou isso não aconteceu comigo, foi um pouco diferente, e a gente depois se dá conta de coisas que a gente passou e que não percebeu, né? E isso acontece bastante comigo. Estou aprendendo aqui, está sendo uma aula. E quando a gente terminar aqui, eu quero mandar uma mensagem para a Vivi, já vou encaminhar também o endereço dos projetos dela para minha filha, porque eu acho que é um projeto muito bacana. Os projetos dela, muito bacana, né? Achei bem legal. Essa experiência aí de hoje, que eu não tenho mais nada, há muito tempo, até vou depois na memória quantos anos que eu já não menstruo. Minha filha é de 2001, eu acho que em 2004 eu já teve esclerose,
Então, foi por ali, entre 2001, da minha filha, e 2004. Por aí. Então, já faz um bom tempo, né, que eu não menstruo, não uso nada de hormônio nem porque isso foi dado, né, pela médica para que eu pudesse diminuir essa sensação de dores, dessa função toda da menopausa antecipada, né, porque eu ia ficar muito tempo com a menopausa, sentindo essas questões essas questões ruins. A gente tem dor de cabeça, não é só o calor é o pior, mas a gente tem outras coisas que a gente tem determinadas épocas do mês que eu imagino que deva ser o momento em que eu teria que ter menstruado, que eu sinto alguma coisa, que a gente fica mais inchada. Eu acho que isso tem a ver ainda, sabe, apesar de eu não mais nada de trompa, de ovário, enfim. Mas eu acho que alguma coisa fica. Sabe quando... Até vou dar um exemplo, não sei se cabe, mas enfim, quando a gente ouve das pessoas que são amputadas que elas sentem alguma coisa em relação àquele membro que eles não têm mais, que não existe mais. Tem uma amiga que não tem uma perna, ela fala muito isso. Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Às vezes eu tenho algumas cólicas, às vezes e aí eu fico pensando, poxa, mas eu não tenho mais nada para ter esse tipo de sensação. Mas a sensação tá ali, ela aparece, ela vem. E não sei, mas estou super feliz, assim, estou super bem, sem nenhum problema de ter que menstruar, de ter que sangrar ali, de ter todos aqueles problemas ali daqueles 10, 12, 15, 20 dias, porque nunca era um tempo muito pequeno, né? Aí, se vacilar, você tinha um sangramento uterino anormal, hein, Marcinha? Que era bastante mesmo, né? E é muito doido, né? Como informação é importante nesse contexto, para a gente entender também até que ponto a gente tem possibilidades e opções para ajudar a gente conseguir viver melhor, né? Não precisar passar por tanto perrengue. Quando a Marcinha me contou isso, quando a Marcinha estava contando isso na outra live, eu falei, gente, deve ser sua. Por isso que eu falei, gente, a gente precisa falar com a Marcinha, precisamos conversar, porque assim, é muito, assim, o relato é muito parecido, né? As pessoas. E você sabe que é uma coisa engraçada que aconteceu? Depois que a gente começou a falar mais sobre SUA e etc., várias pessoas começaram a me procurar. Então, mas eu também não conhecia essa condição até agora, né? Até conhecer aqui pela CDD. E várias pessoas que eu compartilho conteúdo têm vindo falar comigo, que convivem com essa condição, que isso é uma coisa que elas achavam que era super normal e que elas sempre tiveram dessa forma. E que para elas era, tipo, comum ser assim, que elas nunca, inclusive, conversaram com amigas, com pessoas parceiras, assim, sabe? De eu chegar e falar, ai, Gil, você não sabe, eu tô sangrando 15 dias. A outra, ai, tô sangrando 20 dias. Então, assim, e as pessoas simplesmente sangravam dessa forma e achavam que era isso que tava, né, que era o adequado. E porque nunca nem pensou em... É tão tabu que a gente não fala nem com amigo, né? Com amiga, né? A gente você não comenta nem com a sua mãe, assim, às vezes, né? Total. Sabe isso que tu tá falando, Paulinha? Eu tô lembrando aqui que tem um outro lado também. Porque eu levei minha filha no meio da pandemia numa ginecologista por conta disso. Ela estava sangrando muito durante o mês e o intervalo entre uma menstruação e outra muito pequeno e muita dor. E sabe o que a médica falou? Eu vou te dar pílula, tu não vai mais sangrar nunca mais, vai tomar direto. Terminar uma cartela, começa outra. A minha filha pegou a receita, a gente saiu do consultório e eu fui para a farmácia comprar medicação. Ela disse, o que tu vai fazer na farmácia, mãe? A médica, não, eu não quero. Se tem outra solução, não sei, mas eu não vou tomar. Ora, não vou menstruar? Como que eu não vou menstruar? Se isso é do meu corpo, eu preciso menstruar. E eu lembro bem dessa fala dela. E eu não estava lembrando antes. Agora tu comentou isso, e por que a médica não deu outra opção para ela? Porque ela não falou que quem sabe um dia, quem sabe sei lá o quê, porque eu não faço ideia de outras. Ou então exames, né? Porque para a médica deve ser bem mais fácil ela saber o que é sua, e eu não sabia até agora, quando eu entrei para a AME e para a CDD, que eu fui saber o que era sua, né? E uma outra questão ainda que eu acho bem complicado, a gente ainda tem que dar desculpa, não é da desculpa, a gente tem que dar um retorno, me faltou a palavra, de quando as pessoas falam no teu trabalho, satisfação, né? Por que eu estou em casa menstruada?
e por que eu estou menstruando tanto, por que eu tive que me afastar tanto tempo do trabalho, e aí depois, quando eu melhoro, por que eu vou ser brindada com um trabalho em um determinado local, que era o trabalho que eu sempre fazia, se eu fiquei tanto tempo quando não tinha aquela coisa boa do trabalho, né? Só para explicar para quem não sabe, eu sou militar, aposentada, e na época a gente tinha a Operação Golfinho, que é a Operação Verão, que chama. A gente ia para a praia, passava dezembro, janeiro, fevereiro e uma parte de março na praia. Trabalhava lá. E claro, é uma maravilha, porque além de tu estar morando na praia naquele período, trabalhando ali ao ar livre, com a roupa da Polícia Militar mais leve, tu tá recebendo a tua diária, além do teu salário, é super legal, é maravilhoso. Só que é um trabalho, tu tá trabalhando, tu tá produzindo, né? Não é não tá sendo, não tá recebendo uma bonificação porque tu é mulher, mas era isso que ficava aparecendo, porque nessa última vez, eu lembro que lá pela metade do ano, pouquinho, acho que agosto, por ali, eu acabei tendo esse problema de não conseguir menstruar menos tempo, eu estava menstruando 20 dias no mês, e o médico me deu um atestado, me afastou, porque a gente perde muito sangue, a gente fica muito fraca, e eu já tinha esclerose sem saber, né? Então, é uma situação que a gente hoje sabe, para quem tem a doença, o quanto isso é problemático. Na época eu não sabia, eu só sabia do problema que eu estava tendo em relação a menstruar. Daí quando tu volta para o trabalho no final de novembro, e aí chega no final do mês aquela publicação no diário, no diário oficial do estado que tu está indo para a Operação Golfinho, e aí teus colegas homens te dizem isso, poxa, estava em casa, né, afastada de folga 3 meses e agora vai para a praia. Sabe, isso é muito ruim, isso dói, sabe, na gente. Ou se eu ouvisse isso hoje, eu não ia ter o mesmo sentimento que eu tinha naquela época. Hoje eu conheço muito mais coisa, né, do direito da mulher, e antes eu não conhecia, eu achava que eu estava causando um problema para a instituição, né, para os colegas ali, por eu estar sofrendo com um problema. E eu não via o meu lado. Isso é horrível. Então, acho que o que essa menina, que a Vivi está fazendo, empoderando essas moças aí, essas meninas, para que elas entendam, né, a condição dela e em relação ao que elas estão vivendo por conta das coisas que só nós mulheres vivemos, é fundamental isso. Se eu tivesse tido isso... Poderoso, né? Muito poderoso. É. Inclusive, a Bia, que está aqui nos bastidores ajudando a gente, colocou os links aqui da Plano de Menina, para quem quiser conferir aqui nos comentários, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa iniciativa, esse projeto social incrível. Para quem chegou depois e não está entendendo muito bem, essa live vai ficar gravada e depois poder conferir um pouquinho também da participação da Vivi, que ela esteve com a gente até agora, um pouquinho da nossa live. E, bom, meninas, o papo é isso, né? Se desse, a gente ficava aqui o dia inteiro, a tarde inteira, a noite inteira conversando, porque tem tanta coisa boa para falar. Infelizmente, a gente está chegando perto da nossa hora. Na verdade, a gente já passou um pouquinho, mas tudo bem, a conversa está muito boa. E eu queria fazer uma pergunta final para fechar, para cada uma de vocês falar um pouquinho, que é uma pergunta um pouco subjetiva, mas eu acho que ela simboliza tudo do que a gente conversou até então, né? Que, para vocês, qual é o papel dos contraceptivos, da informação, de bate-papos como esse na nossa sociedade, baseado na experiência de vocês? Vocês acham que a gente está evoluindo na construção dessa relação com o nosso corpo, com os nossos ciclos? O que vocês acham? Se quiserem fazer na ordem que está aqui da tela também, começando pelo Elô. Então, como eu falei antes, eu acho que é super válido esse lugar, né, esse espaço de diálogo e bem na proposta de ser algo leve, né, mulheres conversando sobre os próprios corpos e experiências. Acho que isso é muito bacana para a gente continuar, sabe, prolongar ações como essas e para poder levar mais informações para as pessoas, né, conforme nem sabia, né, igual a Paula mesmo. Acontece de a gente, às vezes, não conversar com as pessoas e compartilhar coisas, porque acha que é normal, que todo mundo é da mesma forma, né? Então, esse espaço de
de diálogo, eu acho que é algo fundamental, assim, para a gente conseguir promover e levar ainda mais informação, especialmente no plural, né? Aqui a gente está trazendo mulheres com diferentes experiências, diferentes idades, então eu vejo isso como algo muito positivo. Concordo. E para você, Paulinha, o que você acha sobre tudo isso? Olha, eu vou resumir isso tudo numa palavra só. Eu acho que isso tudo é muito potente. Eu acho que a gente precisa dessa potência. A gente precisa. Gente, a gente, desculpa. A gente precisa resgatar essa potência. Que ela já existe. Só que tentaram por muito tempo jogar areia em cima dela. Tem tentado ainda, né? Então eu acho que a gente precisa resgatar essa potência dessas conversas. Gente, desculpa. Essa potência dessas conversas, dessas trocas, desses espaços. Eu acho que quanto mais, inclusive assim, quem estiver assistindo isso aqui, se achar que fez sentido, compartilhem com as suas amigas e com seus amigos também. Eu acho que é muito importante que a gente possa espalhar essas falas, assim, sabe? Porque são mulheres, como a Ilu falou, falando dos seus próprios corpos, e aqui a gente está representando o que a gente tem sido, né? Não o que tem tentado fazer com que a gente seja, nem qualquer ideia que a gente possa ter, porque o mesmo ciclo que a Júlia tem, o ciclo que a Júlia tem não é o mesmo que eu tenho, que não é o mesmo que a Elo tem, que não é o mesmo que a Marcinha tem, que não é o mesmo que a Vivi tem, nem de nenhuma das outras meninas que a Vivi conversa lá, das pessoas que participaram aqui com a gente hoje, né? Então essa conversa precisa ser plural. Então eu acho que isso aqui tudo é muito potente. Eu espero que a gente possa continuar tendo esses espaços e que a gente possa compartilhar isso para todo mundo mesmo. Obrigadão, gente, pelo convite, adorei. A gente que agradece. Bom, eu vou só dizer que ainda bem que foi areia, viu, Paulinha, que colocaram em cima, que aí o vento ajuda e a gente consegue tirar toda essa areia de cima com mais facilidade, né? E acho que isso é bem importante. E muito obrigada também por estar participando pelo convite de vocês. Estou adorando essas conversas. Acho que era super importante, necessária. E a questão da pluralidade que a Elo falou, nossa, gente, eu acho que a gente vive num país que foi formado por várias raças, várias etnias, pessoas diferentes, e a gente tem essa representatividade que deveria ter, né? Aliás, não é nem questão de deveria, isso tinha que ser normal, porque isso é normal no nosso país, né? As pessoas precisam enxergar isso. Eu sou bisneta de Bugra. Vou contar para vocês aqui que eu fico bem feliz em ouvir isso, mas não da forma como eu vou contar para vocês o que aconteceu, né? Bem rapidinho, Júlia. O meu bisavô, um alemão, diz que, claro que não deve ter sido dessa forma, né? Diz que laçou essa bugra, que se encantou com ela, e aí casaram, né? E aí veio minha mãe, veio minha avó, né? Depois veio a minha mãe, e depois veio eu. Minha irmã tem um cabelo lindo, grosso, assim, dessa minha bisavó bugra, né? E acho que não cai tanto meu cabelo com a medicação da esclerose por conta disso, dessa força desse cabelo, dessa bugra. Eu fico muito feliz e honrada em ter um pouco do sangue dela, sabe? Só que ele tivesse laçado, se é que laçou mesmo com laço, né? Podia ter pedido a mão dela com mais delicadeza. Muita potência, gente. Acho que a Marcinha, você travou? Acho que Oi? voltou já. Acho que voltou. Voltou. Gente, a internet aqui tá horrível. Eu tô com cabo e não tá dando conta. Muito ruim. Hoje tá difícil mesmo. Aqui também caiu minha internet, é uma loucura. Mas nada vai nos derrubar, né, Júlia? Nada. Com certeza, gente. Nem a é o que a Paulinha falou. É potência, né? Não, internet nenhuma, nem nada. Nem estamos aqui forte, firme. E vamos seguir forte e firme. Obrigada, meninas. Eu estou muito feliz mesmo desse papo que a gente teve. Acho essas trocas incríveis. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro falando com vocês. E espero que a gente fique mais vezes falando, porque é realmente muito potente. Acho que essa é a palavra. Queria agradecer todo mundo que acompanhou e que assistiu aqui com a gente. Esse bate-papo vai ficar disponível aqui no YouTube e no Facebook da CDD. Por isso, compartilhem com todas as pessoas que você conhece, com
todo mundo que você acha que pode se dar bem com essa informação, que vai beneficiar, porque informação é potência, assim como a gente comentou aqui. Se você ficou interessado na nossa coleção da Amaro, que a gente lançou em parceria para divulgar a sua, o sangramento uterino anormal, é uma iniciativa muito incrível e de quebra você fica com uns lookinhos bafos lindos. A Elô tá usando o macacão dela também, eu tô com a minha camiseta. Se vocês colocarem a câmera do celular aqui no QR Code, vocês conseguem acessar por lá. A gente também vai deixar aqui nos comentários alguns links legais. Se você ficou querendo saber mais sobre contraceptivos, informações mais técnicas, a gente tem um bate-papo com a doutora Regina Ares, que é uma ginecologista incrível. Muitas informações bacanas também, que ela explica todos os métodos contraceptivos. É uma live bem legal que a gente vai deixar aqui. E eu queria mais uma vez agradecer todas vocês, meninas. Muito, muito, muito obrigada. A presença de vocês foi incrível. Muito obrigada, Elô, Paulinha, Marcinha, Vivi, que já saiu. E gratidão, meninas. Espero que a gente se encontre muito mais vezes com muitas potências. Obrigada, beijo. Gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, beijo.